Saúdo então a cada irmão, a cada irmã. Temos o privilégio de cultuar o nosso Deus a cada domingo. Alguns somos bem disciplinados, estamos todos os domingos, outros não somos tão disciplinados, mas é importante que nós que somos pais, sobretudo, temos uma prática dominical disciplinada. Essa é uma coisa de grande valor, porque fica para as próximas gerações, não é? Os pais abençoam os seus filhos, que abençoam os seus filhos, que abençoam os seus filhos, não é? E a disciplina é uma coisa de grande relevância, porque nos dá os parâmetros de uma vida boa. Essa é uma coisa que a gente tem sempre que cultivar, sempre que considerar. Quero perguntar se temos alguém conosco que completou nessa semana aniversário e quer dar graças a Deus juntamente conosco por esse momento na sua vida. Algum aniversariante? Alguém que veio hoje ao nosso culto pela primeira vez? Se houver, fique em pé, por favor. O seu nome é? Angélica. Então você vai ganhar um abraço, ou mais de um. Um é o mínimo. Isso, abraço. Tem que abaixar, né, o gigante? Então tá bem. Bem-vinda a você. Temos aqui também mais, são bem-vindas também. Agora, sim, podemos todos nos assentar e vamos então prosseguir com o nosso culto. Que Deus possa ser honrado com os nossos louvores e com nossos desejos de servi-lo. Assim então, com a participação aqui dos nossos jovens, vamos cultuar a Deus. Pastor Marcos Lima vai nos ajudar aqui na direção, e quero logo dizer que no domingo que vem, às 17h30, ele e eu vamos oferecer alguns subsídios para uma reorganização da sua vida financeira. Se você está muito bem nesse quesito, venha no quarto culto. Mas se você está em dificuldade, está ajudando alguém e quer algumas sugestões de como isso pode ser feito, no culto do domingo que vem, não este agora, domingo que vem, às 5h30, vamos tratar aqui deste assunto. Eu disse no rádio hoje que não dá para cultuar cheio de dívida, que a cabeça não se concentra, não é? Naquilo que deve a gente se concentrar. Então, por isso estamos criando esta oportunidade. Vamos então assim prosseguir. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos
doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno De louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém, louvado seja. Eu quero que você agora exercite a sua comunhão, a sua coinonia. Dê um abraço, um aperto de mão, um sorriso para o irmão que está ao seu lado ou do outro lado, em outro espaço aqui no templo de adoração ao nome do Deus poderoso, aquele que reina e vive para todo sempre. Muitas pessoas nos procuram e dizem assim: o que me marcou quando entrei nessa igreja foi receber o sorriso de alguém que nunca me viu. E eu digo mais, quando recebemos um sorriso, um aperto de mão, fica realmente registrado na nossa mente esse tempo tão precioso quando estamos na casa de Deus. Por que fizemos isso e por que devemos fazer isso, insistir nisso, meus irmãos? É o que está expresso em 1 João 4:20, no começo do programa. Vamos ler juntos? Vamos lá então. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, agora que ensaiamos, vamos ler de novo, com mais reflexão e com mais vontade. Vamos lá então. Se alguém diz, este é um desafio e uma declaração de João que temos que considerar diariamente nos nossos corações. Agora, irmãos, vamos ler aqui o que está impresso na leitura do Salmo 148. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lerão o segundo. Diz assim o texto: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima de toda a terra e dos céus. Seja Ele sim o motivo do seu louvor, do meu louvor, do nosso louvor, pois Ele é o nosso Deus. Vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para serem o povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quantas diferenças e riquezas na vida de vocês. Que assim seja verdade expressa nos nossos corações e vidas. Sigamos louvando a esse Deus maravilhoso. meditar no coração.
Senhor, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Te exaltamos, te bendizemos, porque reconhecemos, Senhor, que fomos resgatados de um tempo em que vivíamos longe do Senhor. E o Senhor, com amor profundo, transformou-se em homem e levou os nossos pecados até a cruz. Lá também nos perdoou, ressuscitou dos mortos, e o Teu Espírito nos convenceu que fizemos aquilo contigo, Senhor, e nós nos rendemos aos Teus pés, reconhecemos que só Jesus Cristo é o Senhor, e isso, ó Deus, para a glória Tua, para a glória de Deus Pai. Por isso, Senhor, estamos aqui, felizes, porque somos Teus filhos, felizes porque temos irmãos que confessam a Jesus como Salvador, felizes porque temos liberdade nesta pátria, felizes, Senhor, porque essa igreja nos abre as portas para irmos além. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado com pão físico, com pão espiritual, nos dado sonhos. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós somos devedores. Nós não temos como pagar isso que o Senhor nos dá, isso que o Senhor fez por nós. Mas nós queremos, com sinceridade de coração, sempre Te louvar, sempre Te agradecer pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor é. Que o Teu Espírito passeie no nosso meio nesta manhã e que Ele fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, que Ele nos desafie a uma vida, a uma postura diferente, Senhor, para que todos reconheçam nas nossas vidas que existe algo diferente e que possamos dizer que somos filhos de Jesus Cristo, resgatados e regenerados por Deus. Assim, a nossa gratidão por tudo, aceita o nosso louvor e que cada um possa confessar os seus pecados, para que tenhamos total liberdade e acesso ao trono da graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. A irmã Michele Viegas vai cantar uma música agora, cujo título é Ensina-me a Orar. Será que nós podemos orar assim, Senhor, ensina-me a orar? Será que precisamos aprender a orar? Sim e não. Quando falamos em oração, estamos falando naquela oração do nosso coração diante de Deus, no nosso quarto ou em algum outro lugar que nós estejamos. Mas também falamos da oração em público. Para orar em público, talvez sejam necessários alguns requisitos. A voz possa sair, você não ficar nervoso, conseguir articular o pensamento, porque a sua oração é uma oração pública também no sentido que ela é coletiva. Você está orando não na primeira pessoa, mas está orando no plural. Quando um ora em público, todos nós oramos.
Algumas pessoas têm dificuldade de orar em público. Por isso que às vezes eu pergunto à pessoa antes se posso chamá-la para orar em público. Porque há pessoas que têm dificuldade. Mas essa dificuldade deve abranger algumas outras áreas da vida. Sempre de estar em público para algumas pessoas é uma dificuldade. Demanda um exercício, coragem. Mas e a oração que a gente faz entre nós e Deus? Temos que aprender a orar? Sim e não. Depende de como nós somos e, sobretudo, depende de como nós vemos a Deus, como nós o consideramos. Alguns, por exemplo, imaginamos que Deus é solene, que Deus tem palavras rebuscadas. Então, se eu penso assim de Deus, eu também tenho que orar com palavras solenes. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que fizeste. Porque o conceito de Deus que essa pessoa tem é de um Deus solene, que tem a ver um pouco com o relacionamento nosso com os nossos pais. Há pais que são solenes. Os filhos têm que bater continência. Desculpe aqui, pastor Alcenir. Mas há outros que têm uma relação com Deus como se tem com um pai amigo, um pai amoroso. Por razões diversas, alguns chegam perante o seu pai e gaguejam quando vão falar, com medo da repreensão, com medo da correção. Estou mostrando apenas que o nosso modo de orar tem a ver com como a gente olha para Deus. O ideal é que nós olhemos para Deus como um amigo. Não precisamos buscar palavras. Quando estamos orando a Ele, no recôndito de nossas experiências, podemos nos derramar diante dEle. Eu me recordo, há muitos anos, eu estava numa igreja em que eu era membro, e um irmão foi orar, em público, nesse caso, em público. E a oração dele se assemelhava àquela oração do publicano. Ele só respirava fundo e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele estava vivendo um drama naquele momento na sua vida. E a oração dele traduziu aquilo. Eu não sei o que ele falou, mas eu nunca me esqueci da oração dele. Orou com sentimento, orou com aquilo que expressava como ele estava, como se sentia. Oração é assim. Temos que então aprender a orar? Sim e não. Quando nós vamos então orando e a nossa oração ela é acompanhada de uma leitura constante da Bíblia, nós já estamos aprendendo a orar como lemos a Bíblia. Como eu tenho dito aqui, na Bíblia tem 226 orações transcritas. São orações que nos ensinam a orar. Porque aquelas pessoas oraram daquele modo, a gente aprende a orar. Também a Bíblia diz que devemos orar segundo a vontade de Deus, não para impor a Ele, não para ensinar a Ele o que Deus deve fazer, porque Ele sabe. Mas isso tudo nós aprendemos lendo a Bíblia. Vamos entendendo quem é Deus, com quem nós nos relacionamos. Eu estou dizendo isso porque mais de uma pessoa já me pediram, eu pretendo fazer isso no ano que vem, que houvesse ensino de como orar. Então há uma necessidade
e queremos nos colocar ao dispor dos irmãos. Mas o mais importante, Michele vai cantar essa música agora, Ensina-me a Orar. O mais importante é o nosso coração. Diz a Bíblia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É um ditado bíblico. Está em Provérbios, Jesus também o cita. O que está dentro do nosso coração? Se a gente vê bons programas de televisão, ouve boas músicas, está sempre perto de pessoas que acrescentam algo para a gente, além, é claro, da leitura da Bíblia, nosso coração vai estar com palavras muito próprias para usarmos na hora da oração. Mas se não tiver nada, o que importa é a nossa fé confiança, é a nossa fé relacionamento com Deus. Então, se você não sabe orar, ore a si mesmo. Mas orando, peça a Deus para ajudar você a orar mais, a orar melhor. Temos na igreja várias oportunidades. Uma delas, nosso clamor pelas famílias, dia 6 de dezembro, são oportunidades de orarmos particularmente aqui e também em público. Esse é um assunto muito importante, essencial, que a minha vida e a sua vida seja ela mesma já em si uma oração. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. Mesmo que não saiba, ore. Mas procure aprender para orar mais e melhor. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar, ó Jesus bendito. Eu quero escutar e aprender. Tão logo cai a tarde, a noite desce e o peito desconhece o que fazer. Na minha solidão mora uma lembrança, saudade de um lugar que eu nunca vi. Quintal e correnteza, café, bolo na mesa e um povo amigo em volta, um bem-te-vi. Ensina-me a orar, ensina-me a pedir, ensina-me a rogar e a nunca desistir. Ensina-me, eu quero tanto aprender. Ensina-me a orar, ensina-me a bater na porta do teu lar até eu receber. Ensina-me a orar, te encontrar, te conhecer. Ensina-me a orar com ou sem vontade. A minha alma não sabe o que quer.
Às vezes, gente perto, ou dias de deserto, fechando-se em si mesma, tão sem fé. Ensina-me a orar, ensina-me a pedir, ensina-me a rogar.